Tá gravando? Para mim não aparece, não. Começou. Agora apareceu. Tá. Então vamos lá começar com a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem-vinda, Adélia e Juliana. Chegaram na hora certa. Então, a aula hoje é sobre oração. E aí vai ser sem slide, que eu estava explicando para as meninas. Então, vamos lá. O que é oração? Vamos começar por isso, né? Oração é elevação da mente e do coração a Deus, certo? Como assim, elevação da mente e do coração? Elevação da mente, porque a gente buscar o nosso corpo se concentrar nele, concentrar nossa atenção em Deus. Da mesma forma que agora eu estou dando uma aula para vocês, e vocês estão tentando se concentrar em mim, o momento de oração a gente busca se concentrar em Deus. Não no que está acontecendo ao nosso redor, não nos nossos pensamentos, mas sim em Deus. E também elevar o nosso coração a Deus, que é deixar a nossa vontade ser conduzida pelo ato de amor em Deus. Visando, assim, procurando contemplar, ver Deus com o coração. É da mesma forma, assim, às vezes acontece, né, na nossa vida que a gente passa a contemplar, por exemplo, os nossos filhos, né? Sei lá, eles estão fazendo algo que a gente acha bonitinho, então até a gente acha eles lindos, né? Contemplar a beleza deles, a pessoa que eles é. Então, essa contemplação, né? Como a gente faz das crianças, então do marido, né? Quando está apaixonado, vai contemplar e, enfim, fazer isso com Deus. E nisso a gente acaba agradecendo, né? Quando tem, né? Tá lá com o filho, a gente agradece que tem eles ali do nosso lado, né? E daqui no ponto 2559 do Catecismo fala o seguinte sobre a oração. Deixa eu achar ele aqui. 1559. Assim, antes de eu falar ele, toda a quarta parte do Catecismo, aqui, ó, ela fala sobre a oração cristã. Então, assim, para quem já faz oração, né, ou quer começar a fazer, é bem interessante dar uma lida. Mas são, assim, as páginas todas aqui, né? Aqui o primeiro pontinho dessa parte é o 2559, fala o seguinte. É um texto até, deixa eu ver, de Santo Agostinho. A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e da vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é o mendigo de Deus. Então, assim, a oração é o momento em que nós nos colocamos, assim, como seres humildes, né, como criaturas de Deus, e dependentes de Deus, e nisso, né, nos fazemos necessários dele. E para conseguir fazer uma boa oração é necessário esse fundamento, que é uma humildade, né? Então, primeiro, assim, a pergunta, assim, por quê? Por que eu tenho que fazer oração? Eu estou bem sem, será? Né?
Então, por que temos que orar? Primeiro, nós temos essa obrigação para com Deus, pois Ele nos criou, Ele é nosso Pai, Deus Criador, e então é um ato de justiça com Ele, né? Tudo que temos, que somos, devemos a Ele, veio dele. Então, é uma forma assim, de adoração, né? de agradecimento. E segundo, eu diria o principal, porque nós temos a necessidade de orar. Como criaturas, né, nós nos tornamos beneficiários quando fazemos oração. Quem sai ganhando somos nós. Deus continua sendo Deus com a nossa oração, sem a nossa oração, né? Ele continua completo, da mesma forma que ele não precisava ter nos criado, ele continuaria completo, nos criou por amor. Ele também não precisa da nossa oração, nós que precisamos fazer essa oração para estar em contato com ele, certo? Aqui, eu vou falar eu queria falar mais desse livro, mas algumas vezes eu vou ler coisas desse livro aqui. É um livro que eu achei, uma vez eu estava fazendo um curso, falei, olhei lá na livraria, falei, vamos deixar achar que livro que eu leio, e achei esse livro aqui, Aprender a Rezar para Aprender a Amar. Eu comecei a ler as primeiras páginas e falei, eu preciso dele. E eu adorei, já li, já devia ler de novo, ele é todo riscado, e, enfim, para quem está começando ou quem quer melhorar a oração, ele é bem legal. Tá? Ele é do Jacques Philippe. Deu para ver, né? Daí eu peguei aqui uns trechinhos dele. Eu não consegui selecionar muitos, não. Mas aqui na página 12 dele fala o seguinte. Assim, por que a gente precisa orar? O tanto de coisa que a gente recebe na oração, né? Na oração, a alma se purifica do pecado, a caridade se alimenta, a fé se enraiza, a esperança se fortifica. O espírito jubila, a alma se derrete em ternura, o coração se purifica, a verdade se revela. A tentação é vencida, a tristeza se esvai, os sentidos se renovam, a indolência desaparece, a ferrugem dos vícios é consumida. Dessa troca nascem também vivas centelhas, desejos ardentes do céu, e dentre estas centelhas arde a chama do divino amor. Enfim, eu acho que cada frasezinha desse dizer aqui pode gerar uma oração completa de meia hora, né? Tipo, como que com a oração a gente vai ter esperança, e daí dá para pensar na esperança em quê? Né? Então, assim, são todas as graças que nós podemos receber, entre muitas outras, né? Que não estão listadas aqui. Deixa eu ver, falei. De quais são as finalidades da oração? É legal ver que essas finalidades, eu só vou fazer um parênteses, elas estão todas dentro da oração do Pai Nosso, que é a oração que Cristo nos ensinou, certo? Então, a oração tem principalmente 4 finalidades. Uma é a adoração, que é adorar ao nosso Deus Criador, que é o primeiro e principal fim, né? Que é ver Deus como o Senhor de todas as coisas. Então, é vê-lo, né, como nosso Criador, e nisso também nós vemos a gente como criaturas dependentes dele. A segunda é agradecer os inumeráveis favores recebidos. Deus, como Criador, né, nos criou, então assim, gera esse sentimento, essa gratidão. Tanto pelos dons, pelas graças que nós conhecemos, né? Então é normal assim a gente, sei lá, vai rezar com criança, então a gente agradece as coisas boas que aconteceram ao longo do dia, então, né, na própria missa, vai agradecer as coisas que a gente sabe que boas que aconteceram com a gente. Ou então, às vezes, a gente agradece até o que não é tão bom, mas que depois de um tempo a gente viu que foi bom, certo? Mas também nós devemos agradecer as graças que desconhecemos, que são inumeráveis, certo?
na verdade, a gente não sabe tanto de coisas boas que Deus faz por nós no dia a dia. Da mesma forma, né, fazer uma comparação, que da mesma forma que o filho não conhece tudo que os pais fazem por ele, né? Os filhos não sabem assim que o pai acordou mais cedo, né? Ou que às vezes trabalha um pouco mais porque pelo filho, ou então não sei o tanto às vezes que os pais estudam para poder educar melhor. Enfim, são muitos exemplos que poderiam ser dados. Da mesma forma, nós não sabemos tudo que Deus faz por nós. E o bom de agradecer, né, na oração, é que nós nos tornamos pessoas mais felizes, porque vamos vendo tudo o que acontece de bom. A terceira finalidade é pedir perdão pelas nossas faltas e buscar reparar. Então, é um momento, assim, durante a oração, de fazer um exame de consciência, de pensar o que eu fiz de bom, né, hoje no dia, o que eu poderia ter feito melhor, o que eu fiz de não tão bom, e também o que eu posso melhorar. Esse a gente chama de exame de consciência. E esse exame ele pode servir de base para uma futura confissão. Nem tudo que for pensado é necessariamente um tema de confissão, né? Mas sei lá, eu estava trabalhando e me distraí com o celular. Então amanhã eu vou buscar deixar o celular longe. São coisas pequenas mesmo que podem nos ajudar e que são luzes que a gente pode receber na própria oração. Tá. E a quarta finalidade é pedir graças ou favores para nós e para os outros. Este é mais um momento em que nos reconhecemos dependentes de Deus e acaba que ao pedir fazer essa petição, nós também estamos adorando Deus, né? Porque estamos vendo quão grandioso que Ele é. E claro, assim, que é importante não fazer apenas oração de petição. Muitas pessoas, assim, que se afastam da fé, acabam que buscam a Deus no momento de dificuldade e vão a Ele através dessa petição, né? Desse pedido. Assim, não é o ideal, certo? Mas é melhor assim do que nunca rezar, né? Nunca fazer a oração. E às vezes até um meio para a pessoa retornar a Deus, né? Retornar seu coração a Deus. E importante, né, nessa petição, buscar entender que Deus sabe mais do que a gente, o que nos falta, né? Então, assim, por mais que a gente peça algumas coisas, não vai ser exatamente o que a gente vai receber, que Ele sabe melhor do que nós. Então, nesse momento, a gente está aprendendo a confiar em Deus também, é uma entrega, certo? Da mesma forma que uma mãe não dá tudo que o filho pede, Deus não dá tudo o que nós pedimos. Como, por exemplo, né, a mãe está lá, o pai, né, usando uma faca, cortando alguma coisa, e o filho acha legal, que legal, uma faca, deixa eu ver como funciona. Dependendo da idade, você não vai dar a faca para a criança, né? Então, assim, por mais que ela peça, que acha legal, é perigoso, né? Da mesma forma, Deus não vai dar. E, né, tem o famoso exemplo que é o do doce, né? Toda criança, por ela, comeria doce todos os dias, todas as horas. Só que a gente, os pais, sabe que não é bom, que não é saudável, todas as outras coisas que podem acontecer. Então, não vai dar só porque está pedindo. Então, a gente tem que ter, né, essa humildade, essa confiança de que Deus sabe mais. E que Ele vai saber os caminhos que nos levam para nos aproximarmos dele. A questão é que muitas vezes acontecem coisas que nós consideramos ruins, mas que no fundo são meios para chegar até Deus. Lá na frente, depois a gente vai entender. Nesse pedido, né, na oração também, a gente aprende a se entregar à vontade de Deus e também enxergar a vontade de Deus. É um momento, né, para se pedir para enxergar essa oração, a vontade dele e entregar-se a ela. E é um momento para refletirmos o que precisamos
e vermos a forma de nos comprometermos a conseguir. Então, assim, por mais que eu queira algo que eu estou pedindo, a oração é bom que vão vir luzes para fazer, tá? Você quer isso, Deus quer te dar, mas o que você vai fazer para conseguir, né? Eu quero passar numa prova, então eu tenho que estudar. Então, o que eu tenho que fazer para estudar melhor? O que eu tenho que deixar de fazer para conseguir estudar melhor? Né? Então, é um bom momento para isso. E é correto, né? Então, a oração pode ser por nós mesmos e pelos outros. É correto a gente rezar por si, né? Para conseguir melhorar em determinado defeito, ou para conseguir graças, né? Porque, sei lá, passar na prova, né? É correto, pois nós nos amamos, certo? E quando nós rezamos por uma graça e conseguimos, acaba que viramos assim, pode ser um exemplo de graça recebida, né? Para dar para os outros, para mostrar assim que a fé vale a pena, etc. Mas também, né, é importante que nós para a gente fazer a oração pelos outros, pois esse é um ato de caridade. Cristo, né, o mandamento assim, o maior mandamento, amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente ora por nós e ora ao próximo. Mas daí a gente pergunta, né, quem seria esse próximo, certo? É qualquer pessoa que passe por uma necessidade que eu possa remediar através da minha oração. Então, principalmente, né, rezar pelos mais próximos, que são os nossos esposos, os nossos pais, os nossos filhos. Então, colocar uma oração por essas pessoas, às vezes elas nem estão precisando de uma grande graça, mas mesmo assim a gente pode achar um momento para rezar, né? Pelos pais. Daí a gente acaba tendo luzes, graças para pensar o que pode fazer melhor por eles. Então, rezar pelos amigos, pelos parentes, pelos afilhados. Quem é madrinho e padrinho, né, tem esse dever de rezar pelos afilhados. Também rezar pelos inimigos, pelas pessoas que a gente não gosta. Cristo mandou, né, a gente amar o inimigo, então é rezar pela conversão, para que passe a ter uma vida melhor, né, sei lá, a situação. Rezar pelos benfeitores, que são o Papa, os bispos e sacerdotes, pelo nosso país e pelas autoridades, pelas pessoas que fizemos sofrer, às vezes a gente nem sabe quem, e o próximo em geral, né? Que é qualquer pessoa, né? Que eu falei que passe por uma necessidade. Então, pelos doentes, né? Que na missa muitas vezes a gente reza pelos doentes, pelos pobres, pela guerra, lá não sei aonde, né? E, enfim, tudo isso é importante. E também é importante, assim, a gente parar um tempo, às vezes, fazer uma lista para quem que a gente deve rezar. Né? Às vezes uma amiga específica pediu oração por alguma determinada situação, aí você bota lá a lista, né? Porque daí quando vai fazer oração, pode olhar essa lista e é bom, né? Rezar por essas pessoas e em caso, né, esteja lá e não lembre, né, da lista, pode rezar assim, pelas pessoas que estão na minha lista, em especial pela fulaninha, né, que é uma pessoa que eu lembrei. E sempre, né, na oração, pedir a intercessão da Virgem, podemos pedir a intercessão da Virgem e dos santos. Eu já falei em outra aula que quando nós pedimos a intercessão deles, nós estamos adorando a Deus, pois eles são criaturas perfeitas, assim, perfeitas de Deus que chegaram à perfeição e são obras-primas. Então, assim, pedindo a intercessão deles, nós estamos adorando a Deus também. E como, né? Quais são as formas de fazer oração? Como o ser humano ele é formado por corpo e alma, então nós também oramos com o corpo e com a alma, de forma completa, certo? Então, sempre buscar que o corpo e a alma estejam unidos nesse momento. Então, tá, tem a oração mental, a oração vocal e a oração de contemplação.
Vou falar da oração vocal primeiro. Na oração vocal, nós rezamos com a mente, o coração e com as cordas vocais, né? Quando usamos as palavras. Mas não necessariamente ela precisa ser audível. Nós podemos usar os lábios da mente, né? Por exemplo, a pessoa está rezando um terço, ela não precisa ficar falando, se expressando, né? As orações do terço. Ela pode estar com a mente fazendo essas orações. E elas podem ser expressadas através do corpo. Por exemplo, são formas de oração. Quando nos ajoelhamos diante do Altíssimo, do Santíssimo Sacramento, quando fazemos inclinação ao ouvir o nome de Deus, na própria missa, né? Em vários momentos, ajoelha, fica em pé, em sinal de reverência, são formas de mostrar essa oração pelo corpo. E a oração vocal, ela pode ser a pessoa sozinha, né? Sei lá, tá rezando. Não é qualquer oração, a gente pode fazer sozinho, certo? Ou então em grupo. Como o ser humano é um ser social, é importante também fazer essa oração em grupo, de vez em quando. Né? Não apenas em grupo, é importante a gente também ter a oração pessoal, mas a oração em grupo é importante. Pois ela até mostra a unidade do corpo místico de Cristo, onde um intercede pelo outro. Onde uma pessoa intercede pelo outro, né? E é isso. E é uma oração muito grata a Deus. Até Cristo mesmo falou, né? Em Mateus capítulo 18. Ele fala assim: onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, agrada muito a Deus quando mais pessoas se unem em oração. E esse momento, né, ela deve ser audível, uma oração audível. E nas orações em grupo existem as orações privadas ou não oficiais, que são as não litúrgicas, como, por exemplo, o terço, as novenas. E existem as orações litúrgicas ou públicas, que são as oficiais. Por exemplo, a missa, a liturgia das horas, a realização dos sacramentos, as consagrações. É o momento em que toda igreja ora, mesmo que o orante estiver sozinho. Então, mesmo que a pessoa esteja fazendo a liturgia das horas sozinha, ela é como se a igreja toda estivesse unida com ele fazendo. Até porque tem outras pessoas fazendo em outros momentos, em outros locais também, né? Tá. E quais são, né, essas orações vocais básicas? A gente conhece muitas, né? Pode ser a oração. Ele tem as básicas, né? O Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, confessa a Deus Todo-Poderoso que a gente reza na missa, Glória, o próprio sinal da cruz, é uma oração vocal. E tem muitas outras, assim, oração da manhã, oferecimento da manhã, oração da noite, oração das refeições, que daí são variadas, né? Existe na internet, acha. Tá. E aqui, esse livrinho aqui é o que eu uso sempre no começo da aula, né? Que tem a oração do Espírito Santo, eu sempre leio para não errar. Mas ele tem várias orações vocais. Né? Até tem um terço, tem um monte de coisa. Daí aqui, eu vou mostrar rapidinho o índice, só para vocês verem, não sei se consegue ler, né? Todas essas são orações vocais. Existem inúmeras outras. E também tem as jaculatórias, que pode ser, né, Senhor que eu veja, ou alguma relacionada a Nossa Senhora, e entre muitas outras. E também o oferecimento de obras ao longo do dia. Então, se eu vou começar a trabalhar, né, eu posso oferecer meu trabalho. Então, eu posso falar, Senhor, eu ofereço esse trabalho que eu faça com muito amor, né, em tua glória. Então, é uma oração vocal que pode ser feita. Certinho? E agora eu vou falar sobre oração mental, que também pode ser chamada de meditação.
É um momento mais individual, em que a pessoa está com a mente e o coração voltados para Deus, sem que intervenham as palavras. Não precisa necessariamente estar falando, é mais uma coisa mental, né? Apesar que deve ter gente que acaba falando, a gente, em certos momentos, acaba falando mesmo, né? E qual que é a essência? É deixar que Deus nos fale, em vez de falarmos o tempo todo. Então, não é tanto a gente ficar falando, que seja falando pela mente, mas deixar que Deus nos traga suas luzes. Então, é pensar falando com Deus sobre alguma verdade de fé, ou algum episódio da vida de Cristo ou dos santos. É um meio, né? A oração mental é um meio para aumentar a nossa fé, a esperança e o amor. Então, assim, durante a oração mental, a gente pode fazer um ato de fé para aumentar a fé, esperança, o amor. Então, pensar como eu posso melhorar a fé, né? A esperança, como eu posso mais amar ao próximo ou a Deus, como eu posso fazer melhor a vontade de Deus. São todas coisas que podem ser conversadas com Deus. E também aplicando, né, tudo isso de forma prática à nossa vida. Então, sei lá, eu quero aumentar a caridade. Então, sei lá, tá lá fazendo oração e sente que precisa amar mais. Vem amar quem? Ah, vou amar mais meus filhos. Como? Ah, não, vou pensar não gritar com eles. São coisas que vem vindo, né? Então, quando eu estiver muito nervosa, eu vou lá para o quarto, contar até 10. São luzes que vêm vindo, às vezes, durante a oração, certo? E quais são as fontes? Bom, gente, hoje em dia a gente tem muitas fontes para fazer oração mental. É o próprio Evangelho, né? A fonte essencial é o Evangelho. São os mistérios do texto que podemos meditar sobre eles. A Via Sacra, livros espirituais, que tem um monte sobre vários. Não precisa ser um livro tipo esse aqui. Esse aqui é um livro espiritual. Algumas partes dá para fazer oração com ele, assim, quando eu lia ele como leitura espiritual. Daí eu anotava para fazer oração depois com o que ele falava. Livros tem um monte e pode ser por vários temas, né? Não precisa ser o tema de oração, tem vários temas. Depois, no final, eu vou falar de alguns livros. Tem sites, tem áudios, hoje em dia, né? Tem áudios, tem meditações, próprio recolhimento que a gente chama vocês para irem. É considerado, é uma meditação. Enquanto o sacerdote está lá falando, você às vezes pesca uma frasezinha que ele falou e fica pensando, e eu nisso, nesse ponto, né? Então anota para depois fazer uma oração com o que você anotou. E é muito engraçado como cada pessoa pega coisas diferentes de uma mesma, assim, de uma mesma meditação que o sacerdote fez. Uma vez eu estava no curso, eu e uma amiga queria passar para outras pessoas o que ele tinha falado, o sacerdote tinha falado. Daí a gente foi fazer um áudio, e era engraçado, assim, que as minhas anotações não tinham nada a ver com as dela, assim, uma coisa ou outra batia, né? Mas Deus fala, assim, para cada um, né? Cada um ouve de uma forma, assim, específica, certo? E para fazer oração mental, é importante dedicar um tempo fixo, especial todos os dias. Ou em casa ou no sacrário, né? Então, ter esse momento especial. Ah, mas a minha vida é muito corrida, eu não consigo. Gente, que seja 5 minutos, começa com 5 minutos, certo? E você vai vendo como Deus vai agindo e você vai querendo mais, até que vira um hábito. E com hábito, você passa a querer aquilo mais para você, vai querer aumentar o tempo, vai querer, quando não fizer, sente falta. Né? Não é fácil, não, gente, é uma luta diária. Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. E aqui tem 2 pontos no catecismo, assim, para
sobre isso, que é o 2707. Deixa aqui. 2707. Assim, como que eu vou fazer oração mental? Certo? Os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador, que são os terrenos onde não frutifica. Mas o método é apenas um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo pelo único caminho da oração, Jesus Cristo. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo, como na Lectio Divina, a leitura, né, do Evangelho ou do Rosário. Essa forma de reflexão orante é de grande valor, mas a oração cristã deve procurar ir mais longe, ao conhecimento de amor do Senhor Jesus e a união com Ele. Aqui, deixa eu ver se eu acho que tinha o que eu tinha anotado. Assim, aqui no livrinho Aprender a Rezar, ele fala assim, eu achei muito legal, que sem oração, né, essa troca de amor realizada pela oração, a religião cristã não é senão um formalismo vazio. O anúncio do evangelho não passa de propaganda, e o compromisso caritativo se torna uma obra de filantropia, que não muda nada de fundamental na condição humana. Então, assim, se a gente fala de Jesus, né, anuncia o evangelho, cumpre todas as normas, né? Vamos dizer, cumpre todas as normas, faz obras, né? Doações, participa de compromissos caritativos, assim, não está valendo, né? Porque está faltando a essência, que é esse amor, essa troca de amor com Deus. Então vira a obra de filantropia, né? E apenas um formalismo. Eu achei muito interessante essa parte. Tá. Daí, quando a gente fala nesse termo meditação, e se você for ver, né, o catecismo foi escrito há alguns anos atrás, e usa esse termo, né? Não essa meditação que a gente hoje em dia está no auge, né? Que é meditar, esvaziar a mente, procurar seu eu nem sei direito, né? Seu eu interior, não pensar em nada. Tem o seu valor, é importante, mas não é algo que a pessoa busca a si mesmo, seu interior, não está buscando a Deus, certo? E tem a carta aos bispos da Igreja Católica acerca de alguns aspectos da meditação cristã que fala um pouco sobre isso. Se pesquisar no site do Vaticano, está baixando. Então, assim, quem tiver alguma dúvida pode pesquisar essa carta. Ela é uma leitura um pouco complexa, assim, mas, né, se tiver dúvida. E mais assim, eu digo até por mim, assim, eu sinto vontade de me acalmar quando eu vou fazer oração, eu estou muito agitada, o que eu posso fazer? Uma vez uma pessoa me falou assim que tinha para pesquisar sobre os padres do deserto. Quem eram os padres do deserto? Eram monges e freiras que viviam no deserto egípcio, lá nos primórdios, e eram altamente considerados por sua santidade. Então, a vida deles era fazer oração, né? E eles faziam, tipo, a oração repetitiva do Salmo 70, que era orada enquanto eles inspiravam e expiravam, tornando parte da oração do monge. Isso permitia que o monge permanecesse em constante estado de contemplação. Então, ela se prendia a esse salmo, principalmente a seguinte frase:
Ó Deus, não afasteis de mim, meu Deus, apressai-vos e me socorrer. Então, nessa respiração. Então, era uma forma de afastar os pensamentos e tal, de acalmar mais na presença de Deus. Atualmente, essa frase faz parte da liturgia das horas da igreja, em que os sacerdotes, religiosos e leigos continuam a rezar. Assim, esvaziar a mente de todos os pensamentos e concentrar na oração pode ser feito? Pode, é ótimo, é. Mas ela deve ser um meio, não um fim, né? Não o objetivo da oração. O objetivo é chegar a Deus e ouvir a Deus. Tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho da oração de contemplação, que é a forma mais elevada de oração mental, que é quando a mente cessa a sua atividade, quando a gente, né, a pessoa não fica assim pensando, mas ela atinge o ato de amor e vê a Deus na sua infinita amabilidade. É mais difícil, porém é possível. O momento em que isso é possível, né, a pessoa está diante do sacrário e lá a sua mente se aquieta e ela se sente paz e alegria apenas por estar ali na frente do sacrário, né? Às vezes contemplando. Isso acontece às vezes quando está na... A gente fugiu. Com o Santíssimo exposto, certo? Ou então a gente pode buscar isso também na própria natureza, né? Observar a maravilha que é a natureza, que é a criação. Simplesmente está lá observando e se sente alegre, feliz, completo por aquilo. Tá bom? Ver quais são as condições, algumas, né? Condições para se conseguir fazer uma boa oração. Primeiro é o querer, que a gente, se não quiser, não faz nada, né? Então, é querer alcançar esse recolhimento interior e essa atenção. Ter a intenção, né, de fazer a oração. Para isso, ajuda bastante a oração inicial, que existem várias. Na Opus Dei, por exemplo, quando vai fazer a meditação com o sacerdote, ele faz a oração inicial, que é: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, aí você está falando que Deus é seu Senhor, está pedindo que se concentre, pedindo luz, pedindo intercessão, né? Então, é uma forma, é um momento, assim, que quando se faz essa oração concentrada, você acaba, fala para você mesmo: ó, agora eu estou aqui fazendo oração, que o resto, né, que esqueça do resto agora, né? É importante essa oração inicial, um local propício, claro que nem sempre, às vezes, todo dia eu vou conseguir ficar no local isolado, né? Então, às vezes, o local é as crianças brincando ali, você bota um fone de ouvido com uma musiquinha que não te atrapalha, então o sacerdote falando alguma coisa e faz a oração, né, com interrupções. Se for assim, tudo bem. Tem gente que, principalmente cidades assim com muito trânsito, que aproveita o trânsito para fazer oração. É o ideal? Não é o ideal. O ideal mesmo é no sacrário, né? Mas é melhor do que nada. Tem, né? Tem a respiração que ajuda. Eu faço assim, né? De escrever o que te preocupa. Então, às vezes, estou preocupada com alguma coisa, escreve. Tenho que ligar para fulaninha, responder não sei quem, comprar o pão. Escreve no papel essas coisas que a mente vai se esvaziando. E, às vezes, está preocupado com alguma coisa, fala para Deus: ó Deus, não estou conseguindo fazer oração porque estou preocupado com a minha amiga que falou que o filho está doente, não sei o que, eu queria poder ajudar. Né? E ele vai te ouvir e te falar o que você pode fazer para ajudar. Né? Lembrar, né, que não é necessário palavras difíceis. Cristo fala isso, né, que não precisa de palavras difíceis para falar com Deus. Saber que é algo trabalhoso e sempre temos que começar e recomeçar.
E a gente deve ir, conforme vai fazendo oração, e se conhecendo para ver o que funciona ou não na sua oração. Para comigo funciona ler um livro. Com a outra pessoa funciona escutar, né? Sei lá. Cada um vai descobrir. E saber que Deus vê o nosso esforço pela luta. Vai ter vezes, épocas, que eu digo por mim, assim, você vai fazer oração e não vem nada, só vem preocupação. E daí o que a gente tem que fazer é não desistir. Às vezes dá vontade de desistir, falar, já que não está funcionando, eu não vou nem fazer. Aqui no livro Aprender a Rezar, ele fala assim, que isso é o demônio que vai botando no nosso ouvido. Ah, não faz não, porque não precisa, vai fazer outra coisa. Ah, não está funcionando. Para a gente se ligar nisso. De não ouvi-lo. Então, assim, não se prender ao não sinto nada. Eu não estou sentindo nada. Né, lembrar que oração não é estado de ânimo, não é uma emoção. Ela é fé. Né? A emoção importante, a parte intelectual importante, né? É também entender, mas o mais importante é a fé. Santa Teresinha mesmo, né, durante muito tempo, ficou sem ter nenhuma luz na oração. A oração que fala, esqueci, seca, né? Sem muitos frutos, mesmo assim continuou perseverante. Tá, outra condição, espírito de humildade, reconhecer-se dependente de Deus. Então, é até importante na oração, né? Se colocar de joelho, que é o fato de se botar de joelho, não que você tenha que ficar de joelho a oração toda, né? Mas é um momento assim de se rebaixar, né? De falar, ó, eu sou criatura, o Senhor é Deus, né? Isso nos ajuda. E não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Né? Tem pessoas que acham difícil assim, se reconhecer como criatura. Outra condição é ter o profundo e sincero desejo de conseguir as graças que pedimos. Então, pedir, mas se esforçar para conseguir a graça também, né? É que nem, por exemplo, um bêbado que pede para parar de beber, mas passa sempre em frente ao bar e vai dar aquela passadinha. Não vai conseguir parar de beber. Ele precisa se esforçar. Então, tirar os obstáculos que nos impedem de receber as graças. Por exemplo, também, né? Alguém que está pedindo para ser mais caridoso, mas vive brigando com alguém ou não perdoa determinada pessoa de jeito nenhum. Ela não está tirando esses obstáculos. E aceitar a vontade de Deus. Nem tudo que pedimos será da nossa maneira. Eu gosto de um exemplo assim que a gente pede paciência, que Deus que eu seja mais paciente, tá? Daí o que ele vai mandar? Oportunidades de sermos pacientes, né? Então vai ser oportunidades em que a gente talvez vá perder a paciência, né? Um filho dando birra, é uma oportunidade de ser mais paciente. Então vai depender, né, do nosso esforço e tal, de lembrar, não, né? O Senhor, me ajuda aqui nesse momento. São oportunidades de ir treinando a paciência, né? De conseguir essa graça. Outra condição é a confiança cheia de amor na sua bondade. É ter aquela confiança de criança mesmo, que sabe que o pai vai querer o melhor. E lembrar sempre de pedir, que o mais importante é pedir graças necessárias para alcançar o céu. Então, não é coisas materiais, não são conquistas na vida, mas sim essa graça para alcançar o céu. Estou acabando, tá, gente? E a perseverança deve ser a principal característica da nossa oração. O livro Aprender a Rezar fala muito disso. É que Jesus, né, nos pede para rezar sem cessar, rezar sempre. Ele não falou para rezar sempre com bons frutos, rezar sempre direitinho e tal, mas não deixe de rezar. Certo? Então, nós não devemos desistir. Claro que vão ter períodos mais difíceis, períodos
que a vida está mais conturbada. Falando nisso, por experiência própria, né? Quando tudo está dando errado, quando a gente não está conseguindo fazer tudo que a gente quer, é porque é falta de oração. Que na própria oração a gente pode parar e pensar: Deus, o que eu preciso mudar? Me ajuda a fazer meu horário, né? Organizar o meu dia, o que é prioridade, o que não é. Isso pode ser um tema de oração. Então se tudo está dando errado é porque está faltando esses minutinhos. Saber, né, que Deus faz tudo da sua maneira e no seu tempo. E para perseverar é necessário ter motivação. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. E as motivações, né? Muitas são aquelas que eu falei lá no começo da aula. Eu anotei mais uma coisinha aqui. Para começar, gostaria de afirmar, é uma consequência do que direi adiante. A principal característica da nossa oração deve ser a fidelidade. Jesus não nos pede para rezar bem, mas para rezar sem cessar. Isso que eu falei, né? E quando bem entendida, não encarada como uma simples rotina, mas animada por um desejo sincero de encontrar a Deus e de o agradar e amar, a fidelidade traz tudo consigo. O principal combate na vida de oração é o da perseverança. Como nota Santa Teresa de Ávila, o demônio faz tudo para desviar as almas do caminho, dessa fidelidade. O que eu estava falando, né? De não ouvir o demônio. Daí ele vai de todos os pretextos. Daí para você pensar que não adianta, que não é digno de rezar, que é perda de tempo, que é melhor deixar para amanhã, que tal urgência precisa de sua atenção, que vale a pena, não vale a pena perder aquele programa de TV e etc, né? Então, a Santa explica que é lógico que o demônio nos ataque com força nesse campo, já que uma alma fiel de oração está com certeza perdida para ele. A alma de oração pode cair muitas vezes, claro, mas depois de cada queda receberá a graça para se levantar mais alto. Então, juntando o que eu tinha falado, né? O que mais? Dicas práticas, né? Ter um horário planejado. Então, pensar, tá, agora eu quero fazer minha oração, acho importante. Que horas que eu vou fazer? Cada pessoa vai ter o seu horário, né? Eu consigo acordar mais cedo e fazer? Tem gente que consegue. Eu não consigo. Sei lá, eu vou logo depois do café da manhã, depois de deixar as crianças na escola, sei lá, cada um vai saber. O melhor é que seja o quanto antes, né? Não deixar para o final do dia. E ter um plano B, se não deu no horário principal, que eu tenha um outro momento depois. E ter um tempo. Quem não é acostumado, começar com 5 minutos, 10 minutos. Na obra, faz-se assim pelo menos meia hora. Né? Quem está mais avançado, assim, é um período de 30 minutos de manhã, 30 minutos de tarde. Quem consegue, assim, né? De anotar as luzes recebidas. Então, é legal, assim, quando vem alguma ideia, alguma luz de Deus, alguma graça, né? Anotar, né? O que ele falou para você. Então, sei lá, às vezes essa fala está num trecho de alguma coisa que você leu. Né? E é interessante que, às vezes, você lê um texto essa semana e semana que vem vai ler o mesmo texto. Já aconteceu comigo. Não sei se eu li. E você tem outras frases que te falam outras coisas. É muito interessante. Fazer o exame de consciência durante a oração antes de deitar-se. Ter um local próprio, idealmente. Né? Escrever o que se preocupa para desocupar a mente. E ter um bom livro, site, podcast. Então, eu peguei poucos livros, na verdade. Né? Um livro que é muito indicado é O Caminho. Eu não sei se todas conhecem, mas ele é de São José Maria. Tem Caminho, Sucre e Forge. Os meus eu não achei aqui em casa, mas eles existem. Que é legal que eles são pontos pequenos que
às vezes você lê 2 ou 3 e com isso pode tirar muitos frutos, né? E tem vários, deixa eu achar um índice aqui, vários temas, caráter, direção espiritual, oração, estudo, plano da santidade. Então, por exemplo, né? Deixa eu ver. O primeiro ponto, né, que muita gente conhece, é que tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Ele continua assim, mas só com essas frasezinhas dá para pensar, né? Minha vida está sendo estéril? Estou sendo útil? Quais rastros estou deixando? Deus, o que que eu posso fazer para deixar um rastro? Tipo, se eu morresse, o que que ia ficar, né? O que eu deixaria no mundo, né? Assim, enfim, dá para ir pensando, né? E falar, então agora eu quero mudar tal coisa, certo? É um exemplo. Então, tem esse aqui, tem o Ford Suco. Esse que eu mostrei aqui, ele não é tanto um livro de oração, ele é mais um livro de, pelo menos eu considero, de leitura espiritual, mas tem vários pontos nele que dá para fazer oração. O que mais? Tem o site da obra, tem um livro muito bom, que eu gosto muito, só que eu leio mesmo, que é Ele e Eu, de pontos, que nem caminho, que é uma Gabriele, agora eu não lembro o sobrenome dela, que é uma francesa, é muito bom também. Tem um livro que é Falar com Deus, são vários volumes, e cada dia tem um tema que é relacionado com o ano litúrgico. E falar com Deus é bom, que existe o site Hablar com Deus, que eu posso mandar depois também, que você clica lá e ele já cai no texto do dia e você faz oração. Dá para botar até o celular para ler para você, se precisar. E hoje em dia, assim, até com a pandemia, surgiram muitos podcasts de sacerdotes que fazem a meditação, né? Grava a meditação lá onde ele está dando e bota nos podcasts. Tem números. Só que normalmente dura meia hora, como se fosse uma meditação. Eu, particularmente, eu acho muito, assim, eu gosto de pausar, de ler um pouquinho, né? Tem um site não, é no YouTube, que é do padre Francisco Faus, que ele escreve muitos livros, então ele faz tipo uma meditação sobre trechos de temas dos livros, e 8 minutos. Então, é algo mais curto que dá para você ficar meditando sobre o tema. Tá. Daí esse site e tal, vou mandar lá no grupo. Daí, maior desafio, né? Silenciar a mente e ouvir a Deus. Não a gente, não o que a gente quer. A gente, né, é saber separar a gente e o que Deus quer falar para a gente. Né? Esse é o maior desafio. E fazer um propósito diário de melhora, né? Anotar o que vai fazer e lutar para fazer isso, fazer o que foi proposto, né? Tem assim, como vai fazer oração e tal, eu anotei aqui mais ou menos como eu gosto, né? Não que eu sempre faça assim, mas eu gosto, assim, eu faço oração inicial, eu faço a respiração para acalmar, eu gosto de ouvir musiquinha, mas isso é eu, tá? Nunca ninguém me falou, faz assim, isso é eu. Eu gosto de agradecer, né, as coisas que aconteceram. Também é um momento que às vezes a gente fala, Deus, tal coisa está acontecendo, não estou conseguindo, não sei o quê. Daí pede. Daí fazer essa parte da oração, de lendo o texto, ouvindo algum sacerdote e tal. Essa parte é importante, muito importante para a gente ter luz, né? Não ficar só aquela oração, dizer assim, às vezes reclamona, né? E é da onde vem as luzes de Deus. Que acaba que você vai escolher um tema que está relacionado ao que você está vivendo, né? De fazer o exame e o propósito.
né? E assim, para quem já faz oração, pensar sempre como pode melhorar e lembrar que ela é a base para a vida interior. Daí tem o ponto 91 de caminho, né, para explicar assim, que fala, né? O que é orar? Né? Orar é falar com Deus. Mas de quê? De quê? Dele e de ti, das alegrias, das tristezas, êxitos e fracassos, das ambições nobres, das preocupações diárias, fraquezas e ações de graças e pedidos, o amor e desagravo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Então, é buscar conhecer a Deus e também conhecer a nós mesmos, né? Ver o que a gente pode melhorar para ir buscando a santidade e se aproximar de Deus. E é isso, meninas. Alguém tem alguma dúvida, alguma observação? Espero que tenha ajudado. Não tem. Alguém quer falar? Não? Oi, Vá, tudo bom? Oi. Ô, Vá, o terço diário, ele é como é que eu posso dizer? Ele é uma oração completa, ele é como é que eu posso dizer? Ele Seria, entra, ele entra, né, nesse momento, é aquele é, de áudio? é o terço. Às vezes eu faço por áudio, às vezes eu faço sozinha, porque às vezes eu rezo às 3, O às texto, vezes eu rezo às 18. o texto é uma oração vocal, né? É um Isso. 3 tipos de oração. Assim, claro assim que se você está ouvindo um áudio de terço, ele continua sendo o terço, né? Uhum. O importante, eu digo até por mim, que às vezes a gente bota o áudio, E não reza? assim, tem duas coisas. Às vezes a gente bota o áudio para conseguir terminar. Hum, Eu mesmo, assim, o meu hábito de rezar o texto não é o ideal, é no carro, que é a hora que eu consigo. Mas às vezes você começa e tal, não acaba, né? certo. Eu boto o áudio para conseguir terminar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar buscando estar ligada ali. Uhum. Então, o cara vai lá falando e você não tá Fica nem. no automático, não tá Uma vez contrita vocês falaram naquilo. assim: o pior terço é aquele que não foi rezado. Uhum, Mesmo que seja distraído, não sei o quê, pelo menos você tentou, entendeu? entendi, Você entendi. ficou sem rezar. Claro que o ideal é pegar o texto, sei lá, né? O ideal Uhum, é ir para a igreja e rezar o texto, é o ideal. aham, Ah, eu não consigo, vou rezar em casa. Ah, eu não consigo, o dia está cheio, vou rezar no carro. Tudo bem, pelo menos você está tentando, né? aham. Eu tô nesse costume, assim, tipo, de rezar todos os dias, mas assim, como você disse, sempre no momento que eu possa estar integrada, né? Assim, às 3 da tarde, na hora da misericórdia, às 18. Eu gosto, o padre Paulo Ricardo tem o texto, né? E eu gosto muito também. Assim, quando é com assim, entre aspas, com uma autoridade, né? Como Padre Paulo, como assim, outros, né, padres e missionários, eu acabo que, para assim, para mim, né, sempre me toca mais seguir e tal. E quando não, quando eu faço só, eu tento também fazer no momento para terminar, como você disse, para ficar realmente dedicada naquilo, né? 30 Ótimo. minutos, né? Assim. Tá bem valendo. É melhor, né, do que não rezar. Isso, isso. E sempre durante o dia, uma Ave Mariazinha, como você diz, pedindo uma paciência, uma coisa. É, tem. Rola bastante. Ajuda. Ajuda, e como? Gente, só vou parar de gravar, tá bom? E a gente pode conversar. E quem estiver ouvindo a gravada, deixe seu comentário para a gente saber que assistiu.